Cara, presta atenção no seguinte. Todo mundo estava esperando aquela cena clássica. O Neymar chegando de chuteira, dando drible, fazendo gol no treino e mostrando que está pronto para carregar a seleção nas costas. Mas a imagem real, aquela que pouca gente entendeu de verdade, foi outra. Foi o detalhe do tênis no pé e de um cronômetro na mão do preparador físico, totalmente isolado do resto do grupo. É exatamente aí que mora o perigo que ninguém está querendo enxergar para a sequência dessa Copa do Mundo. Se você quer entender o que realmente está rolando nos bastidores da seleção e qual é o tamanho do risco que estão correndo com o camisa 10, deixa eu te explicar uma coisa. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, porque o papo aqui é sem filtro e a gente não engole versão oficial. O grande problema de blindar um treino, fechar os portões para a imprensa e liberar o acesso apenas para as famílias é que isso não apaga a realidade dos fatos. A CBF tenta criar um ambiente milimetricamente controlado. Deixa a Bruna Biancardi, a Mavi e o Davi Luca entrarem depois de uns 30 minutos de atividade. Rola aquele clima de churrasco de domingo, aquela interação familiar, e a foto do Neymar sorrindo vai parar na capa de todos os sites de notícias. Visualmente, é o cenário perfeito para acalmar os ânimos. Mas aí, o torcedor desliga o celular, olha para a tabela do nosso grupo na Copa do Mundo e a realidade bate forte na porta. O Brasil está atrás do Marrocos no grupo C. A margem de erro que a seleção tinha antes de a bola rolar na estreia, meu amigo, simplesmente evaporou. Sumiu. E é exatamente aí que a cobrança muda completamente de patamar. Na sexta-feira, às 9h30 da noite, o adversário é o Haiti, lá na Filadélfia. No papel, todo mundo espera aquela goleada protocolar. Aquele jogo tranquilo para cumprir tabela, rodar o elenco e ganhar confiança. Mas o futebol real, de dentro de campo, não funciona no piloto automático. Sem o Neymar no gramado para ditar o ritmo técnico da equipe, sem ele para chamar a marcação dupla e abrir espaço para os companheiros, adivinha de quem é a responsabilidade de furar uma linha defensiva totalmente fechada? O peso de criar as jogadas cai todo no colo de uma garotada que ainda está entendendo o que significa a pressão de vestir a camisa da seleção em um torneio desse tamanho. Deixa eu te explicar uma coisa muito séria sobre os bastidores. A comissão técnica do Carlo Ancelotti sabe de uma verdade que não vai admitir em coletiva nenhuma. Se eles cederem à pressão e colocarem o camisa 10 em campo por 20 minutos que seja contra o Haiti, só para dar uma satisfação, o risco de ele sofrer uma nova lesão nessa panturrilha e estourar o músculo de vez é gigantesco. Se isso acontece, ele está fora da Copa. Esquece oitavas de final. É por isso que o departamento médico está irredutível. Eles preferem 1000 vezes aguentar essa enxurrada de críticas de um treino fechado e o fantasma de um tropeço feio na fase de grupos, do que queimar a última grande cartada que o Brasil tem para o mata-mata. A estratégia de esconder o jogo tem um preço altíssimo. E o silêncio da CBF só abre espaço para todo tipo de especulação sobre o real tamanho dessa cicatriz na perna direita dele. O que ninguém quer assumir publicamente é o seguinte: cara, amanhã, dia 17 de junho, completa exatamente um mês que o Neymar se machucou naquele jogo contra o Coritiba, pelo Brasileirão, nas vésperas da apresentação. Um mês inteiro parado para um atleta de alto rendimento destrói completamente o ritmo de jogo. O doutor Rodrigo Lasmar adotou aquela postura padrão de clube europeu, sabe? Deu um prazo genérico de 2 a 3 semanas, no dia 28 de maio, alegando sigilo médico. E a gente, inocente, interpretou que em 3 semanas ele voltaria a treinar com bola normalmente. Mas olha de novo a imagem do treino anexo. Ele ainda está correndo de tênis. Não é chuteira. O tempo de reação, a explosão muscular, o tempo de bola. Essas coisas não voltam num estalo de dedos assim que ele calçar a trava. E tem mais. A coisa fica muito mais esquisita
quando você olha para o histórico dessa convocação. Eu não sei o que você pensa, mas a verdade é que 15 dias antes da lista final, o Ancelotti e sua equipe estavam decididos a não levar o Neymar. Era uma decisão fechada. O que mudou no meio do caminho? A renovação de contrato do italiano até 2030 passou a ser uma questão de sobrevivência política. Se ele não traz o Neymar e perde a Copa, o próximo ciclo dele vira um inferno imediato. Ele passa a se obrigar a ganhar o Mundial de qualquer jeito. É a mesmíssima sombra que o Felipão teria em 2002 se tivesse sido eliminado pela Inglaterra nas quartas de final depois de deixar o Romário de fora. Trazer o Neymar machucado foi a forma que o Ancelotti encontrou de blindar o próprio trabalho. Mas a raiz de tudo isso, a origem dessa bomba relógio, foi como essa lesão foi tratada lá atrás. O Santos só tem duas saídas para se justificar. Ou o departamento médico do clube cometeu um erro de diagnóstico gravíssimo, ou eles construíram uma mentira calculada. Venderam a ideia de que era só um edema. Mas o tempo provou que era uma lesão grau 2, se bobear até grau 3. E agora, a seleção brasileira caminha sobre uma linha extremamente tênue entre a obrigação de vencer o Haiti e o desespero velado de ver os dias passarem sem o seu principal jogador. E o que agrava todo esse cenário é a forma como a CBF decidiu tratar a informação. Cara, repara bem. O que o Rodrigo Lasmar e a comissão técnica estão fazendo é puro suco de futebol europeu. Quanto mais tempo essa seleção passa sob o comando do Ancelotti, mais ela absorve essa blindagem fria e calculista na hora de dar satisfação. Lá na Europa, a regra é clara. O jogador machuca e, muitas vezes, o clube nem solta o tempo exato de recuperação. Alega sigilo médico, protege o atleta e deixa na imprensa e o torcedor totalmente no escuro. O Lasmar ainda deu aquele famoso presente pra gente lá no dia 28 de maio, falando em 2 a 3 semanas. Só que quem vive de futebol interpretou isso de um jeito óbvio. Em 3 semanas, o cara estaria de volta aos treinos normais, calçando chuteira e dividindo bola. A realidade, como a gente viu lá no campo anexo, é ele trotando de tênis. A conta não fecha. O prazo estourou. Seria um mundo perfeito se a gente tivesse um cronograma exato nas mãos. Imagina a cena. Chega o médico na bancada e diz que o Neymar vai jogar 15 minutos contra a Escócia. Depois, entra nos 16 avos e joga 45 minutos. Nas oitavas, sobe para 60 de intensidade. E nas quartas, tá pronto para os 90 minutos inteiros. Pô, seria maravilhoso fazer um programa inteiro só projetando isso. Só que a biologia não liga para planejamento tático. Cada corpo tem um tempo de resposta. A panturrilha do Neymar pode responder bem no trote leve e dar alerta amanhã num pique mais forte. Se a comissão crava um prazo fixo e ele não cumpre, o pânico se instaura de vez na concentração. Mas deixa eu te jogar a real preocupação aqui. O buraco é muito mais embaixo e tem a ver com quem está na beira do campo. O Carlo Ancelotti nunca treinou o Neymar. Deixa isso afundar na sua cabeça por um segundo. Ele não sabe o que é ter o camisa 10 no dia a dia, não tem o mapa de calor do cara no próprio sistema, não sabe como ele encaixa na marcação-pressão que o time tenta fazer. É uma situação bizarra para uma Copa do Mundo. Pega a Argentina como exemplo prático. O Julián Álvares pode ficar machucado o tempo que for lá. O Scaloni conhece o cara há 5 anos. Ele sabe exatamente como reage, o que entrega, como volta de lesão e como se encaixa na engrenagem sem quebrar o ritmo dos outros. O Ancelotti não faz a menor ideia de como vai ser quando o Neymar colocar a chuteira e for para o coletivo principal. Ele vai ter que descobrir isso no meio de um mundial. É literalmente trocar o pneu com o carro a 200 por hora. E é por isso que o jogo de sexta-feira contra o Haiti não é o foco do verdadeiro desespero. O Brasil vai sofrer para furar a retranca? Talvez. Mas olha o material humano. Rafinha, Gabriel Magalhães,
Bruno Guimarães. Essa base tem a obrigação de resolver o problema na marra e garantir os 3 pontos. A fase de grupos, no limite da bola, a gente passa. A minha preocupação, e a que deveria tirar o seu sono também, é quando a chave virar e o mata-mata começar. Quando o nível de exigência bater no teto. Se a gente chegar nas fases agudas, precisando de um milagre para o Neymar ter o mínimo de ritmo de jogo, o planejamento ruiu por completo. O cara precisa treinar com o grupo, dividir bola de verdade, entender o que o Ancelotti quer dele antes da água bater no pescoço. Se ele chegar nas oitavas ou quartas caindo de paraquedas, sem entrosamento real com as ideias da comissão técnica, a gente vai depender exclusivamente de lampejo individual. E depender de lampejo contra a seleção europeia, organizada num mata-mata, é assinar atestado de eliminação. A bomba relógio está armada, e o cronômetro na mão do Mino Fulco é o único que sabe quanto tempo falta para explodir. No fim das contas, a CBF fez uma aposta de cassino com a nossa camisa. Se o camisa 10 voltar voando nas fases agudas, o Ancelotti vira um gênio incompreendido e o departamento médico ganha estátua. Mas se o corpo dele cobrar a conta exatamente na hora em que o mata-mata apertar, a gente vai testemunhar o maior vexame planejado da história recente das Copas. E aqui eu quero a tua opinião nua e crua. Vale a pena o Brasil ser refém de um milagre médico para tentar buscar esse hexa? Ou já passou da hora da seleção ter a vergonha na cara de aprender a ser campeã sem depender dele? Joga tua resposta aí nos comentários, porque o bicho vai pegar lá embaixo. E se você prefere futebol sem assessoria de imprensa e sem passada de pano, já clica no botão de inscrever. Fui!